Alô, alô, galera, aquele abraço! Hoje à noite, às 9 horas na Arena, tem o Grenal 447 pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é 17º colocado, tem 3 pontos na tabela. O Inter é o 10º com 5 pontos. A partir de agora, no plantão do Paulinho, vou mostrar onde o seu time poderá ficar ao final da rodada, vencendo, empatando ou perdendo o Clássico Grenal. Como o Grêmio é mandante, vou começar pelo Grêmio. Se o Grêmio vencer a partida, vai terminar a rodada da 9ª até a 14ª posição. Melhor condição, 9º colocado. Venceu, deu tudo certo na rodada, 9º colocado. Venceu, deu tudo errado na rodada, 14º. Atenção, quem o Grêmio vai secar se vencer o Grenal? Vai secar o Botafogo, que joga contra o Galo lá em BH. O Botafogo não pode vencer a partida. Vai secar o Fortaleza, que joga em casa contra o Palmeiras. Fortaleza não pode vencer o jogo. Vai secar simultaneamente São Paulo e Santos. Vai torcer por um empate no jogo do Morumbi. Vai secar o Corinthians, que joga em casa contra o Sport. O Coringão não pode vencer a partida. Vai secar o Vitória, que joga contra o Fluminense no Rio. O Vitória não pode vencer o jogo. Então, se o Botafogo, o Fortaleza, o Corinthians e o Vitória não vencerem e derem empate entre São Paulo e Santos, o Grêmio vencendo o Grenal termina a rodada na 9ª posição. Se acontecer um resultado errado, é 10º. 2 resultados errados, 11º é assim sucessivamente. Então, do 9º até o 14º lugar na tabela, portanto, o Grêmio vencendo pode chegar aqui, ó, pegar o lugar do Mirassol na 9ª posição na tabela. Vamos ao Grêmio empatando. Se o Grêmio empatar, de 3 vai a 4 pontos. Onde o Grêmio pode fechar a rodada se empatar o Grenal? Vamos lá. De 15º até 20º colocado. Certo? O Grêmio vai precisar aqui, pessoal, ó, destas 5 combinações, que 4 delas aconteçam se o Grêmio empatar o Grenal, para o Grêmio ficar ao final da rodada fora do Z4, fora da zona de rebaixamento. Primeira condição, o Vitória perder no mínimo por 5 gols de diferença para o Fluminense no Rio. É pouco provável, né? Muito pouco provável. Pouquíssimo provável. Vamos lá. No Clássico Sansão, vai torcer para o São Paulo perder o jogo, ou então, né, se o São Paulo vencer a partida, que vença por 7-0. Também pouco provável. Então vai ter que torcer para o São Paulo perder em casa para o Santos. O Bahia não pode vencer o Ceará. O Atlético Mineiro não pode vencer o Botafogo. E no jogo Corinthians e Sport, o Sport tem que perder para o Corinthians. Ou então, se o Sport vencer o Corinthians, que vença no mínimo por 6-0. Também pouco provável. Então, simplificando, vai ter que torcer para o São Paulo perder para o Santos, para o Bahia e para o Galo não vencerem, para o Sport também não vencer o Corinthians. Estas combinações para o Grêmio empatando o Grenal, terminar a rodada fora do Z4 da zona de rebaixamento. Ok? Que o Grêmio aqui, ó, é 17º, tem 3 pontos. Projetando agora a derrota para o Grêmio. O Grêmio perdeu o jogo, perdeu o Grenal. Sempre lembrando, pessoal, para efeito de cálculo, eu sempre coloco vitória por 1-0, derrota por 1-0. Certo? Vamos lá então. Se o Grêmio perder o Grenal, já é certo que vai fechar a rodada na zona de rebaixamento. Não tem como sair da zona de rebaixamento perdendo o Grenal. O Grêmio vai ficar de 17º até 20º colocado. Para não ser lanterna ao final da rodada perdendo o Grenal, o Grêmio vai torcer para que o Bahia perca em casa para o Ceará. Para que o Atlético Mineiro não vença o Botafogo, que o Sport não vença o Corinthians. Que dê Corinthians um empate, que dê Botafogo um empate contra o Galo. Então, com essas 3 combinações, o Grêmio empatando o Grenal, termina em 17º. Se o Bahia, por exemplo, não perder, o Grêmio vai ser 18º. Se o Bahia não perder e o Galo vencer, vai ser 19º. Se o Bahia não perder, o Galo vencer, o Sport também vencer, o Grêmio vai ser 20º colocado. Então, essa é a questão. Se empatar, se perder o jogo, não sai da zona de rebaixamento. Se empatar a partida, Grenal terá de combinar 4 resultados paralelos para ele, Grêmio, com o empate sair da zona de rebaixamento. Vamos pro Inter? O Inter é 10º colocado, tem 5 pontos na tabela. Onde pode chegar o Inter vencendo o Grenal? Sempre, pessoal, colocando vitória por 1-0, para efeito de cálculo. Na melhor condição, 4º colocado. Na pior delas, 10º colocado. Então, o Inter vence o Grenal, dá tudo certo na rodada, é 4º colocado. Vence o Grenal, dá tudo errado na rodada, nos resultados paralelos, o Inter vai ser 10º colocado. Então vamos lá. Para ser 4º colocado vencendo o Grenal, o Inter vai torcer para que o Ceará não vença o Bahia, que dê Bahia ou um empate lá em Salvador segunda-feira. Vai torcer por um empate entre Bragantino e Cruzeiro.
Vai torcer que o Vasco não vença o Flamengo, que dê Flamengo, que dê empate. Vai torcer por um empate nesse domingo pela manhã entre Juventude e Mirassol. Vai torcer para que o Botafogo não vença o Atlético Mineiro por mais de um gol de diferença. E vai torcer que o Fortaleza não vença o Palmeiras por mais de um gol de diferença. Se o Inter vencer o Grenal e esses resultados acontecerem, o Inter vai ser quarto colocado. Se um deles não acontecer, vai ser quinto. Se dois não acontecerem, vai ser sexto. E assim sucessivamente. Ok? Vamos agora para o Inter empatando o Grenal. O Inter é 10º colocado, tem 5 pontos. Se empatar, vai a 6. Onde o Inter termina a rodada empatando o Grenal? Vamos lá. Da 9ª até a 16ª posição. Se der tudo certo na rodada, empatou o Grenal, deu tudo certo na rodada, vai ser 9º colocado ao final da rodada. Empatou o Grenal, deu tudo errado, os resultados paralelos, vai ser 16º. Já é certo que, se o Inter empatar o Clássico, o Inter não entra na rodada, dando tudo errado, na zona de rebaixamento. Isso não, ok? Vamos lá. Para o Inter, empatando o Grenal, ser 9º colocado. O Mirassol tem que perder para o Juventude em Caxias do Sul. O Botafogo não pode vencer o Atlético Mineiro, o Fortaleza não pode vencer o Palmeiras, tem que dar empate entre São Paulo e Santos, o Corinthians não pode vencer o Sport, o Vitória não pode vencer o Fluminense e o Bahia não pode vencer em casa do Ceará por mais de 4 gols de diferença. Se um resultado paralelo aqui acontecer de forma negativa, por exemplo, se o Mirassol não perder para o Juventude, o Inter empatando, o Grenal vai ser 10º. Se 2 resultados negativos acontecerem para o Inter vai ser 11º. Se 3 acontecerem, vai ser 12º. E assim sucessivamente. Se nenhum resultado paralelo acontecer favoravelmente ao Inter aqui, o Inter fecha a rodada empatando o Grenal em 16º. Entenderam? Vamos agora à derrota do Inter no Grenal. O Inter está aqui 10º colocado, 5 pontos. Se perder, estaciona no 5. Beleza? Vamos lá então. Se o Inter perder o Grenal, vai ficar da 10ª posição até a 17ª. Perdeu o Grenal, deu tudo certo na rodada, 10º colocado. Perdeu o Grenal, deu tudo errado, entra na zona de rebaixamento, em 17º lugar. É bom aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partidas paralelas. Para o Inter, perdendo o Grenal, não estar ao final da rodada na zona de rebaixamento, vai precisar de uma combinação em 7. Um resultado apenas. Apenas um resultado paralelo para ele, Inter, perdendo o Grenal, fechar a rodada fora do Z4. Vai secar o Mirassol. O Mirassol tem que perder para o Juventude. O Inter perde, por exemplo, por 1 a 0 o Grenal. O Mirassol tem que perder para o Juventude por 2 gols de diferença. Aí o Inter fica à frente do Mirassol. Vai torcer para que o Botafogo perca para o Atlético, certo? E o Botafogo perdendo para o Atlético, ela não pode fazer mais que 4 a 0. Que 3 a 0. Se o Galo fizer 4 a 0 no Botafogo, já passa o Inter. Fortaleza tem que perder para o Palmeiras. Derrota do Fortaleza. O empate já não serve para o Inter. Se o Fortaleza empatar com o Palmeiras, o Inter perder o Grenal, Fortaleza fica à frente do Inter. Vai torcer por um empate entre São Paulo e Santos. Vai torcer para que o Corinthians não vença o Sport, que dê empate ou vitória do Sport. Vai torcer para que o Vitória não vença o Fluminense, que dê Fluminense ou um empate. E vai torcer para que o Bahia não vença o Ceará, que dê empate ou então o Ceará. Então lembrando, o Inter perde o Grenal por 1 a 0, um gol de diferença. Os resultados paralelos foram todos favoráveis ao Inter, 10º colocado. Um deles não foi, 11º. 2 não foram, 12º. Nem o resultado paralelo foi favorável ao Inter. O Inter fecha a rodada perdendo o Grenal na zona de rebaixamento em 17º lugar. Então confirmando aqui, ó. Flamengo é líder, 10 pontos. Palmeiras com 10 é o segundo. Fluminense com 9 é o terceiro. Ceará em quarto com 7. A dupla Grenal, o Inter 10º colocado com 5, o Grêmio 17º com 3 pontos na tabela. Se o Inter vence o Grenal, vai a 8 pontos. Abre, nesse momento, ó, de 5 vai a 8, vai abrir 5 pontos de vantagem do Grêmio. Se der empate, distância mantida. O Inter vai para 6, o Grêmio para 4, fica 2 pontos a diferença. E se o Grêmio vence o Grenal, o Grêmio ultrapassa o Inter, pessoal. De 3 vai a 6, o Inter permanece com 5 pontos na tabela. Grenal 447, hoje à noite, 9 horas na Arena. Claro, com muita cobertura da Rádio Bandeirantes FM 94,9. Estarei presente, claro, no YouTube Esporte Band RS a partir das 6h30 da noite. Estaremos com a cobertura do Grenal 447 na Rádio Bandeirantes. É isso aí, fui, abraço!